pessoal, tudo bem? Mais um Café com Lohan Munhoz começando hoje aqui. Mais uma semana, estamos chegando a 10º episódio da nossa terceira temporada do Café com Lohan Munhoz. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que para mim é o meu queridinho. Buy to Refurbish and Refinance, tá ok? Então para você que quer entender um pouquinho mais sobre Asset Protection, sobre como comprar, sobre como reformar, sobre como alugar e refinanciar esse imóvel, para você poder reciclar esse dinheiro e partir para o próximo imóvel, fique ligado. Não perca esse episódio, então vai lá, dá um like no nosso canal no YouTube, dá um like lá no Spotify, segue a gente no Spotify para que você possa estar recebendo tudo de melhor que nós temos no mercado imobiliário da Inglaterra. Buy to Refurbish and Refinance. Você já deu um like lá no nosso canal do YouTube? Você já mostrou para o YouTube que esse nosso conteúdo é relevante? Vai lá no @Café com Lohan Munhoz no YouTube, vai lá na nossa página no Instagram, no nosso Spotify e segue a gente para que você possa estar recebendo os melhores conteúdos sobre Property Investment na Inglaterra, tá bom? Pessoal, então, hoje eu vou falar para vocês sobre o que é Buy to Refurbish and Refinance, como comprar, aonde comprar, como reformar, como refinanciar esse imóvel, como tirar esse dinheiro de volta, como reinvestir esse dinheiro de volta e como você pagar um pouco menos de imposto dentro desse time frame aí, para que você possa estar reinvestindo seu dinheiro com qualidade e não deixando tudo aí para o governo, tá bom? Pessoal, o que é Buy to Refurbish and Refinance? Já se diz o produto. Buy, comprar, refurbish, reformar, refinance, refinanciar. Então é um processo muito interessante, para mim é a queridinha dos meus olhos. Gosto mais até que do flip, porque o flip, lógico, ele me dá a possibilidade de aumentar meu capital. Quando eu compro aí por 100, gasto mais 30 na reforma, 130 e vendo lá 160, ganho lá 20 mil libras limpo nesse negócio e aumento o meu capital, bacana. Porém, o Buy to Refurbish and Refinance, ele me dá a possibilidade de, achando os negócios corretos, comprar a 100, gastar 20 na reforma 120 e esse imóvel vinha valorizado a 150, 160 e simplesmente eu retirar todo o meu capital de volta, ficando com o asset, ficando com aquele imóvel para mim, tirando o meu capital de volta, pagando uma parcela de 300, alugando a 800, botando lá 400 libras limpo no meu bolso e ainda tendo capital appreciation durante a valorização do imóvel. Agora que você já sabe o que é Buy to Refurbish and Refinance, eu quero explicar um pouquinho mais para vocês de por que esse projeto, esse tipo de negócio, Buy to Refurbish and Refinance, comprar para reformar, para refinanciar e alugar, é tão interessante. No mundo do Property Investment a gente chama de BRR, Buy, Refurbish and Refinance. Por que esse projeto é tão interessante? Como eu já te falei, você pode comprar, reformar e refinanciar, mas ter o capital appreciation junto. O flip ele te dá aquela volta rápida, aquele 20, 30, 40 mil em 6, 8, 10 meses. O BRR, o Buy to Refurbish and Refinance, ele te devolve todo o teu dinheiro, te devolve todo o teu capital nesse meio tempo. No flip você tem que pagar o seu capital gain. Lógico, existem maneiras de você conseguir reinvestir esse dinheiro dentro do ano fiscal e não precisar pagar esse capital gain, tá? Vamos supor que você comprou por 100, gastou 20 na reforma 120, solicitor fee, sourcing fee 130, vendeu 150, você botou 20 mil no bolso. Você teria que pagar o corporation tax lá 4 mil libras. No flip, você estaria pagando 4 mil libras de imposto, ficando com 16 limpo, tá? Porém, se você reinvestir esse dinheiro dentro do mesmo ano fiscal, você pode se livrar desse tax e dando aquela pedalada. Muitas vezes não é possível, tá? Porém, no Buy to Refurbish and Refinance, você não vai pagar esse imposto porque você vai estar criando débito, você está fazendo um novo mortgage. Você investiu um capital aqui de 100 mil libras nesse imóvel, tá? E você refinanciou esse imóvel, então você não tem equity, você tem debt, você criou um mortgage nessa propriedade, então você não vai pagar imposto sobre esse aumento de capital que você tem nessa propriedade, só quando você for vender ela lá na frente. Porém, você está pegando todo o teu dinheiro de volta para você criar riqueza. Por quê? Porque você comprou o imóvel, você reformou o imóvel, você adicionou valor no imóvel, você refinanciou o imóvel, você tirou o seu dinheiro de volta para você poder reinvestir e você está criando riqueza, tá bom? Então,
para mim, o Buy to Refurbish and Refinance é a galinha dos ovos de ouro. É você comprar para você criar riqueza, para você criar patrimônio, para você poder ter um portfólio imobiliário maior, mais consistentes. Os mais pessimistas vão dizer, Lohan, mas daí eu vou ter 10 casas, eu vou ter 10 financiamentos. Perfeito, cada casa, se você dever 100 mil libras para o banco, você vai ter 1 milhão de dívida com o banco. Porém, se cada casa valorizar após a reforma 30 mil libras, que é a média, 30, 40 mil libras, você tem 30, 40 mil libras de equity por casa. Em 10 casas, 300, 400 mil libras só na reforma. Em 2 anos, quando você for fazer o remortgage, você vai ter mais 20 mil libras, de 20, 25 mil libras de equity por casa. Então nós estamos falando em você chegar a $500 mil de equity em 2 anos. Tá? E em 10 anos, você já parou para pensar quanto você vai ter em 10 anos? Você vai ter 1 milhão de libras de equity, tá? 600 mil, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200 libras de equity nessas 10 propriedades. Então, esse é o poder do aumento patrimonial, tá? Não só da proteção patrimonial para você que está no Brasil, para você que está em Portugal, para você que está num país, na Angola, como temos vários investidores, em Israel. Não só a proteção patrimonial, para você que tem uma moeda mais fraca em relação à Libra, mas também do teu capital appreciation, do teu capital growth e do equity que você está criando aqui. Fora isso, o cash flow. Já pensou você com 10 propriedades alugadas, cada propriedade te dando 300, 400 libras de monthly income? Nós falamos o que é Buy to Refurbish and Refinance, nós falamos o porquê fazer o Buy to Refurbish and Refinance, nós falamos um pouco sobre os rates, sobre como você fugir um pouco desse imposto, nós falamos de Capital Appreciation, nós falamos de Cash Flow, e agora nós vamos falar um pouco sobre os números de Liverpool, do norte da Inglaterra, e o porquê nós fazemos Buy to Refurbish and Refinance no norte da Inglaterra, tá bom? Pessoal, para você que está em Londres, para você que mora na Inglaterra, você já está acostumado a ver os preços absurdos que estão nas propriedades em Londres e o porquê nós não investimos em Londres, tá? Se você for ver uma casa de 100 mil libras hoje, 3 quartos, 4 quartos que eu compro em Liverpool, você vai pagar 600, 700, 800 mil libras em Londres. Então isso faz com que o meu yield, o meu retorno sobre o investimento em Liverpool é de 9, 10, 12, 15%, em Londres seja de 4 ou 5%. Existe uma boa estratégia em Londres, que é você comprar casas grandes de 4, 5, 6 quartos e aumentá-las em HMO, fazendo aluguel de quartos, e aí fazendo essa casa ter 8, 10, 12 quartos, 20 quartos, e aí você maximizar o seu retorno sobre o investimento. Mas essas oportunidades são cada vez mais difíceis devido aos grandes fundos estarem potencializando seus investimentos em Londres. Então, hoje o norte da Inglaterra é o melhor lugar para se investir e é por isso que nós estamos com sede em Liverpool e em Warrington, na Inglaterra, tá bom? Que é bem no norte da Inglaterra. Pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho mais, Liverpool está ao norte da Inglaterra, mas está bem ao centro do Reino Unido. O que torna o investimento em Liverpool tão interessante, pessoal? Eu quero dar uma brief explanation para vocês aqui, porque para vocês entenderem um pouco mais o porquê estarmos estrategicamente concentrados no mercado de Liverpool, Manchester, Warrington, St. Helens, Wigan, Leigh, Wirral, Southport, toda essa região norte-oeste da Inglaterra, tá? Por quê? Justamente por Liverpool estar bem ao centro do Reino Unido, que compõe os países de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, Inglaterra, todos esses países aí, nós estamos bem ao centro. E Liverpool tem o maior porto do país, que está inclusive sendo duplicado de tamanho agora para que possa atender e fazer toda essa distribuição para o norte, tá? Não só para o norte da Inglaterra, mas como para todo o Reino Unido. Lógico, temos outros portos menores que atendem toda essa demanda também, mas temos aqui no norte da Inglaterra as maiores warehouses, as maiores fábricas, como a The Hut, como a Amazon e entre tantas outras que estão aqui no norte da Inglaterra. Isso gera-se muito emprego, faz com que muitos contractors, muitas pessoas tenham que vir trabalhar aqui. Liverpool é uma cidade estudantil, extremamente festiva, então muitos estudantes na cidade, isso aumenta muito a nossa demanda de aluguel. E temos também 2 times na Premier League, o Liverpool Football Club e o Everton Football Club. São 2 clubes que estão
sempre chegando, estão sempre na Champions League, na Europa League, então isso traz muita demanda de service accommodation, muita demanda de Airbnb, e Liverpool é a segunda cidade mais visitada da Inglaterra, atrás somente de Londres. Hoje é a segunda cidade mais visitada da Inglaterra. Por quê? Porque nós temos o Titanic, temos os Beatles, o Museu do Titanic, os dois times na Premier League. Então isso faz com que Liverpool seja uma cidade muito procurada para turismo, tá bom? Com isso aumenta-se a oferta e demanda. Os trabalhadores, os contractors, as pessoas que trabalham em fábrica geralmente moram em um quarto, então faz uma grande demanda para HMO. Student accommodation, casas com aluguel de quarto, prédios com aluguel de quarto, justamente para estudantes. Airbnbs e uma grande demanda de casas, a qual hoje nós, na nossa imobiliária, temos mais de 100 casas alugadas e mais de 150 pessoas numa fila de espera para alugar casas, a qual não diminui, compramos 2, 3 casas todos os meses e mesmo assim não conseguimos atender a demanda. Por quê? Acho tão interessante você estar investindo em Buy to Refurbish and Refinance. Manter o aluguel sempre alto. 2, a reciclagem do dinheiro. 3, você está podendo fugir um pouco do imposto, porque quando você cria um mortgage no refinanciamento, você cria um debit. Então, ao mesmo tempo, você tem um equity e um debit. Então, você consegue fugir um pouco desse imposto. E 4, aumento de portfólio, aumento de capital, tá? Onde você pode estar reciclando esse dinheiro, diferente do buy to let, onde você compra e deixa lá 30, 40 mil enterrado e você só vai conseguir tirar esse equity daqui 2 anos ou daqui 5 anos, quando você for fazer um remortgage. Lohan, então você está dizendo que o buy to let é ruim? Não, depende da situação de cada um. Se você só tem 30, 40 mil libras para investir, você tem que ir para o buy to let porque você não tem outra opção. Mas se você tem 80, 100, 200, 300 mil libras para investir, o Buy to Refurbish and Refinance é a galinha dos ovos de ouro, tá bom, pessoal? Pessoal, eu quero falar um pouquinho para vocês agora sobre os números de Liverpool, o porquê Liverpool hoje é a galinha dos ovos de ouro. Eu já dei algumas explicações para vocês em relação às atrações da cidade, mas agora eu quero estar falando para vocês um pouquinho justamente sobre números de por que Liverpool cresceu tanto nos últimos anos. Em 2020, na pandemia, eu comprava casa aqui por 50 mil libras, casa de 3 quartos, casa de 2 quartos por 40 mil libras. Hoje está ficando cada vez mais difícil comprar casa nesses preços. Ainda consegue um ou outro deal, mas antigamente era corriqueiro. Os aluguéis em 2020, uma casa de 3 quartos era 500 libras. Hoje é 850, 900 libras uma casa de 3 quartos. Casas de 2 quartos que custavam 350, 400 libras em 2020, hoje não custam menos de 700 libras. É raríssimo você achar algo abaixo desse patamar, tá bom? Então em 2020, por exemplo, onde uma casa custava 50, 60 mil libras, hoje custa 90, 100 mil libras. Por quê? Tivemos um crescimento de 43,5%, tá? No preço das propriedades em Liverpool de 2020 a 2024. Isso são mais ou menos 11% ao ano, tá? Muito acima da média do país, que o Index diz que as propriedades no país crescem de 5 a 6,5% ao ano. Liverpool tem uma média crescente de 6,5% ao ano nos últimos 10 anos. Porém, nos últimos 4 anos cresceram 43,5%, quase 11% ao ano. Quase o dobro do que está acostumado a crescer e o dobro do que crescem as propriedades em Birmingham, em Oxford, em Swindon, em Nottingham, em outras cidades do país. Se você for no site do governo, você vai ver, a informação está lá exposta para você que quer acessar essa informação. Por isso, o Northwest, Liverpool e surrounding areas, as áreas ao redor, são tão interessantes para o investimento imobiliário. Agora que vocês já entenderam um pouquinho mais sobre Buy to Refurbish and Refinance, como aumentar o capital, como diminuir o imposto, como adicionar valor na propriedade, que nós já falamos nos últimos episódios, eu deixo aqui uma abertura para vocês que queiram me mandar um inbox, que queiram mandar um e-mail para o time da LA, manda lá para a gente uma pergunta para a gente lá por e-mail, pelo Instagram, ou aqui no meu inbox, @lohanproperty ou @café com Lohan Munhoz, e nós vamos estar te respondendo. Se você tem interesse em aumentar teu portfólio imobiliário, se tem interesse em ter asset protection, em tirar o seu dinheiro do Brasil, colocar numa jurisdição como a Inglaterra, que tem uma moeda forte, não deixe de entrar em contato com a gente.
tá bom? Pessoal, nós vamos chegando ao final de mais um Café com Lohan Munhoz. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que esse conteúdo tenha sido bom para vocês, que tenha sido proveitoso, prazeroso e que ajude vocês na jornada de vocês do Property Investment, tá bom? Um abraço a todos e até mais.